Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela apresentação, Renus. Sabe, eu estava justamente lendo o novo relatório do Centro Africano para a Transformação Econômica, que é um dos nossos parceiros, com o título Igualdade de Gênero e Transformação Econômica, Lições da África. Isso me fez pensar, quando a gente fala sobre grandes metas econômicas num continente tão diverso quanto a África, tem dois temas enormes que sempre surgem: a transformação econômica e a igualdade de gênero. E por muito tempo, parecia que eram dois caminhos que não se encontravam. Parecia mesmo. Durante várias décadas, a gente pensava que se a economia tivesse no caminho certo, sabe? Se houvesse um crescimento econômico amplo, então os benefícios sociais, como a igualdade de gênero, iam acontecer naturalmente depois. Certo, aquela ideia de que a maré alta levanta todos os barcos, né? Exatamente. Mas o que esse relatório argumenta com muita força é que não é assim que funciona. Na verdade, ele mostra que eles não estão separados, mas sim profundamente conectados. Uma coisa realmente não acontece sem a outra. E hoje a gente vai mergulhar nesse assunto. O relatório aponta que os países com maior transformação econômica tendem a ser os mais igualitários em termos de gênero, mas não necessariamente na mesma proporção. Então vamos começar com a primeira grande ideia. Vamos falar sobre produtividade. Por que fechar lacunas de gênero em um setor como a agricultura é um motor tão poderoso de crescimento? Esse é um ponto essencial. O relatório apresenta um argumento econômico muito forte. Fechar essas lacunas de produtividade não deve ser só uma meta social, mas também um componente central da transformação estrutural. E o setor agrícola? Bem, é um exemplo perfeito, uma área com potencial enorme. Legal. E como isso se traduz em números reais? Qual é o ganho econômico potencial? Os números são impressionantes. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que, se a gente reduzir a lacuna de gênero apenas no setor de alimentos e agricultura, a produção agrícola poderia aumentar em até 19%. 19%? Isso é bastante coisa para um setor. Isso poderia impulsionar todo o PIB e tiraria muitas pessoas da pobreza. Seria transformador, de verdade. Mas existem algumas barreiras críticas que as políticas públicas podem enfrentar. Primeiro, e talvez seja o mais fundamental, o acesso à terra. É o principal recurso produtivo e muitas vezes é necessário como garantia para crédito. Mas as mulheres proprietárias são uma pequena minoria. Quão pequena? Olha, o relatório diz que, apesar das mulheres representarem 70% dos agricultores familiares, menos de 20% delas têm acesso pleno à terra agrícola. Espera, então deixa eu ver se eu entendi. Elas são 70% dos agricultores, mas menos de 20% têm acesso pleno à terra que elas cultivam? Essa é a realidade. E não para por aí. O relatório também identifica lacunas persistentes no acesso ao gado, à mão de obra, ao capital, ao crédito e até ao suporte técnico, como serviços de extensão agrícola. E ainda tem os costumes sociais por cima de tudo isso. Então não se trata só de recursos físicos, mas também de percepções? Exatamente. Costumes profundamente enraizados muitas vezes determinam até mesmo o que as mulheres podem produzir. Às vezes, elas são limitadas ao cultivo de alimentos de subsistência, de baixo valor, para consumo doméstico, enquanto os homens ficam com os cultivos de maior valor para exportação. Isso limita o poder econômico delas desde o início. Então, para enfrentar essas barreiras econômicas e sociais específicas num setor tão grande como a agricultura, os formuladores de políticas poderiam destravar ganhos de produtividade bem significativos em toda a economia. Essa é a grande lição. É um caminho direto para o crescimento. Isso tem um potencial enorme. O relatório também vai além dos setores tradicionais e destaca um tipo de barreira oculta,
conhecida como fardo do trabalho doméstico e cuidado não remunerado. Por que isso é tão importante para a transformação econômica? É crucial, porque afeta diretamente o recurso mais importante da mulher, o tempo. Os economistas chamam isso de pobreza de tempo. Isso limita a capacidade dela de participar da economia produtiva. Esse trabalho é essencial, sabe? Sustenta famílias e economias inteiras, mas muitas vezes é completamente invisível nas contas nacionais. Certo, é um trabalho que não entra no PIB, mas sem ele, nada mais acontece. A gente tem algum dado sobre essa diferença de tempo? Tem sim, e a disparidade é gritante. O relatório cita algumas pesquisas de uso do tempo que mostram que, no Quênia, as mulheres passam cerca de 5 horas por dia fazendo trabalhos não remunerados. Os homens passam 1. Em Ruanda, para cada hora que um homem dedica às tarefas domésticas, uma mulher dedica 3 horas. 5 para uma, 3 para uma. Isso é uma diferença enorme. Parece uma questão social enraizada de uma forma muito profunda. Existem medidas práticas que as políticas públicas possam adotar para mudar isso de verdade? Com certeza. E é aí que fica interessante, porque as soluções podem ser muito práticas. O relatório mostra que políticas intencionais podem liberar o tempo das mulheres e impulsionar a economia. Tem um projeto piloto na República Democrática do Congo que é um exemplo fantástico. Legal, eu quero saber mais. O que eles fizeram? Eles implementaram centros de cuidado infantil em áreas rurais. O objetivo era enfrentar exatamente esse desafio: liberar o tempo das mulheres que cuidam e medir esse impacto na produtividade agrícola delas. Como se fossem creches públicas em comunidades rurais? Exatamente. E o resultado? Um impacto econômico direto. Sabendo que os filhos estão num local seguro durante o dia, tanto as mulheres quanto os maridos se envolveram mais nas atividades agrícolas comerciais. Isso aumentou diretamente a renda familiar e a produtividade agrícola da comunidade. Então, o que a gente poderia ver como um investimento social para ajudar as mães é, na verdade, uma política econômica muito inteligente. É um investimento em produtividade. É exatamente isso. Ele enfrenta diretamente uma barreira primária e permite que as mulheres participem mais plenamente da economia e aumentem a sua produtividade. É uma situação em que todo mundo ganha. Então, para concluir para os nossos ouvintes, principalmente os formuladores de políticas, o relatório oferece 2 caminhos bem claros, baseados em evidências. Primeiro, focar no imperativo da produtividade, identificar e fechar disparidades específicas de gênero em setores econômicos-chave. Sim, enfrentar barreiras como o acesso limitado das mulheres à terra e ao financiamento na agricultura pode desbloquear um crescimento enorme. E segundo, investir no motor oculto, reconhecer que o fardo do trabalho de cuidado não remunerado é uma restrição econômica real e que políticas sociais, como acesso a creches, podem ter um impacto direto e positivo na produtividade e na renda das famílias. Essa é a mensagem central. É sobre ir além de apenas tratar os sintomas. Alcançar uma transformação inclusiva e sustentável exige políticas intencionais e transformadoras em termos de gênero. É sobre criar um ambiente onde o potencial econômico de todo mundo possa ser realizado. É com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.